Olá, galerinha! Nessa nossa videoaula, nós vamos tratar a respeito da modalidade de obrigações que são divisíveis e que são indivisíveis, né? Até então, nós estávamos tratando daquelas obrigações onde existia uma pluralidade de objetos, né? Que foi aquelas obrigações cumulativas e alternativas e facultativas que nós estudamos anteriormente. A partir desse momento, nós vamos começar a tratar, então, dessas obrigações onde há uma pluralidade de sujeitos, seja sujeitos no polo passivo, seja sujeitos no polo ativo, ou seja sujeitos em ambos os polos. Então, nós vamos tratar de situações em que essas obrigações elas podem ser divididas entre esses sujeitos múltiplos que compõem os polos, ou quando essa obrigação ela precisa ser pautada em uma unicidade, onde esse objeto, se ele for dividido, acarreta aí nessa relação negocial um prejuízo econômico ou um prejuízo de utilização desse bem, certo? Então, nós vamos avaliar que nessa obrigação divisível e indivisível, nós vamos ter uma multiplicidade de sujeitos, seja sujeitos no polo ativo ou no polo passivo, ou em ambos os lados, e que nós vamos avaliar a possibilidade do rateio, do fracionamento desse objeto, dessa obrigação. Tranquilos? A questão de análise, a peculiaridade maior, ela vai existir quando essa obrigação ela for indivisível, ou quando existir nesse vínculo obrigacional que a gente chama de solidariedade, que são aquelas situações onde todos esses sujeitos que estão, seja no polo passivo ou no polo ativo, respondem por aquela integralidade do objeto da obrigação. Então, em regra, quando a obrigação é divisível, se são duas pessoas que devem R$200 mil, cada sujeito ali devedor, ele é responsável pela integralização de R$100 mil, certo? Porque é uma obrigação que é divisível e que essa obrigação pode ser direcionada no quantum participativo de cada um desses sujeitos, ok? Então, quando essa obrigação pode ser divisível, cada sujeito vai ser responsável por aquela parcela da obrigação a qual lhe é atribuída o cumprimento. Algumas situações obrigacionais, nós vamos estar diante de uma impossibilidade de fracionamento desse objeto da obrigação. Essa impossibilidade do fracionamento, chamada de indivisibilidade, onde esse objeto não pode ser divisível, ele vai existir em razão da estrutura da coisa, da composição material da coisa. Por exemplo, um carro, que é inviável que você faça o fracionamento de um carro, ele perde a sua finalidade, ele perde o seu valor econômico. E aquelas que são indivisíveis por imposição legal, então aquelas que a lei fala que elas têm que ser integralizadas em conjunto. Por exemplo, as obrigações que são cumulativas e que o sujeito credor ele não é obrigado a receber o cumprimento parcial. Se é um carro e uma moto que são os objetos daquela prestação obrigacional, você como sujeito credor, você não é obrigado a receber o pagamento parcelado dessa dívida, se é uma obrigação de caráter cumulativo, ok? Então, quando a lei impõe que a prestação deve ser cumprida dentro de um pacote global dos objetos, nós vamos ter aí uma imposição de indivisibilidade por parte da lei, tranquilos? Ou quando as partes que compõem essa relação obrigacional convencionarem entre si a não divisibilidade deste objeto prestacional da obrigação. Então, nós, partes, convencionamos que não será aceito o pagamento fracionado. Esse pagamento precisa ser feito de maneira total, global, dentro do cumprimento dessa obrigação, ok? Nessa conjuntura, então, nós vamos perceber, que a análise de ser divisível ou de não ser divisível é uma análise acerca do objeto da prestação. Então, em todas aquelas modalidades de obrigação que nós estudamos, obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, dentro dessas modalidades obrigacionais, nós vamos fazer a análise se esse objeto ele é divisível ou ele não é divisível, certo? Então, falar que a prestação é divisível ou não é uma nova categoria obrigacional, mas uma análise realizada dentro de todos os tipos obrigacionais,
Tranquilos? A obrigação de dar coisa certa, né, ela é, na sua origem, divisível ou indivisível a depender da natureza do objeto. Né? Se é um objeto que pode ser dividido sem perder o seu valor econômico e a sua finalidade para o qual é planejado, ou se ele é um objeto que, se for dividido, perde a sua razão de existir, certo? Na obrigação de dar coisa fungível, como dinheiro, por exemplo, sempre vai ser divisível, porque nas obrigações de coisas relacionadas ao dinheiro, as obrigações pecuniárias, nós sabemos que o dinheiro ele pode ser fracionado. Então, tanto faz, né, se ele é dado na integralidade ou se ele é dado em prestações, ele pode ser divisível, ok? As obrigações de restituir, elas são, em regras, obrigações indivisíveis em razão da sua natureza existencial. Como assim, professor? Lembra que nós já estudamos que as obrigações de restituir são aquelas obrigações onde, por exemplo, eu empresto o meu carro para alguém, né? Essa pessoa que pega o meu carro em um contrato de empréstimo, ela tem a obrigação de me restituir este carro, certo? Então, ali vai estar eu, né, proprietária e credora da restituição daquele carro, e a pessoa que tem a posse do carro, mas é devedor da devolução do carro. Em regra, nas obrigações de restituir, você quer receber a integralidade daquele bem que foi emprestado. Então, ela é, por natureza, indivisível, certo? Dentro das obrigações de não fazer, nós sabemos que as obrigações de não fazer é uma obrigação pautada em uma omissão, né, chamada de obrigação negativa, onde as partes elas convencionam em que uma, né, das partes, o devedor, ele vai passar a se comprometer a deixar de fazer alguma coisa que, dentro das suas condições naturais ali de cidadão, ele poderia fazer. Por que, professora, que você está lembrando disso? Porque lembra que eu disse para vocês que é diferente a questão das vedações pelo ato ser ilícito? Então, se é uma imposição legal que o ato é ilícito, né, a imposição para que você não faça é decorrente de lei, não é um convencionamento entre partes pautado na autonomia da vontade. Na situação das obrigações de não fazer, obrigações negativas, são aquelas onde você poderia fazer, mas por meio de um pacto obrigacional você se compromete a não fazer, ok? Então você, por exemplo, qualquer pessoa pode ter um cachorro em casa, mas por meio de um pacto obrigacional você se convenciona a não ter um cachorro em determinado contexto, ali seja um condomínio, em um apartamento, né? Porque você se vinculou a essa obrigação negativa, certo? Então, quando nós vamos ter essa categoria de obrigações de não fazer, elas podem ser divisíveis ou indivisíveis a depender da natureza. Se ela é uma obrigação de não fazer pautada em uma única abstenção, por exemplo, você fala que não vai criar cachorro no seu apartamento, né? Você se compromete a isso e você tem um cachorro no seu apartamento, você automaticamente descumpriu, né, está como inadimplente daquela obrigação como um todo, então ela não vai ser divisível. Se é um comprometimento de não fazer um conjunto de coisas, por exemplo, de não ter um cachorro, de não fazer um jardim, de não pintar a casa de determinada cor, e você descumpre apenas uma dessas atribuições de se abster, ela pode ser considerada como divisível, onde você fez o descumprimento parcial, né? Apenas de parte daquelas atribuições que você tinha se vinculado no propósito de não fazê-los, ok? Então, as obrigações de não fazer terão uma análise bastante peculiar a depender do contexto, né, obrigacional que a pessoa está vinculado. Dentro dessas situações aí, né, nós vamos ver que ela pode ser tanto divisível ou indivisível a depender da vinculação do devedor com o credor, certo? Dentro dessa situação, então, nós passamos a analisar a questão das obrigações alternativas ou as obrigações pautadas em coisa incerta, chamada também de coisa genérica, que nós já sabemos, né, já foi estudado em sala, que vai ser necessário a passagem dessas obrigações pelo período da fase da concentração. Então, nessas obrigações, o que nós vamos analisar? Né? Antes da realização
da concentração, né, elas vão estar incluídas entre obrigações indivisíveis, porque você ainda não sabe ali exatamente qual prestação que vai ser devida de fato, né? A partir do momento em que você acontece ali a questão dessas obrigações que tem uma multiplicidade de objetos que podem cumprir a prestação, ela é tratada de uma maneira sui generis, de uma maneira um pouco mais complexa, né? Então, quando elas estão ainda na fase de não escolha, vai ser tratada como obrigação indivisível. E após a fase da concentração, nós sabemos que essas obrigações serão tratadas como se fossem obrigações simples, né? Nós já estudamos isto também. Nós vamos passar agora para a análise quando nós temos pluralidade de devedores e quando nós temos pluralidade de credores, ok? Na primeira parte, então, no 259, quando a gente fala que tem uma pluralidade de devedores, né, várias pessoas que devem essa obrigação, nós vamos estar bastante dentro da peculiaridade do que o 259 traz, tem algumas análises que precisam ser construídas. O artigo 259, ele fala o seguinte, vou estar lendo para vocês. Se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. O que é isso? Né? Em linhas simples, se 3 pessoas devem uma casa, por exemplo, a entrega de uma casa é uma obrigação indivisível, né? Você vai poder, e eles estão inadimplentes, não entregaram a casa, não cumpriram com a obrigação que foi, né, adquirida. O que você vai poder fazer? Você pode cobrar apenas de um deles, ele tem que entregar, né, a casa para você, e aí depois ele vai resolver isso com os outros coobrigados. Então você entra contra um deles, e ele vai resolver com os outros coobrigados, ou você entra contra os 3 de uma mesma vez, porque os 3 são responsáveis pela integralidade, daqueles bens ali que compõem aquela obrigação, certo? Diferente de quando esse bem ele é divisível, ele pode ser dividido, que nós vamos atribuir a cada um dos devedores, né, a competência no que diz respeito à sua cota de participação naquela obrigação. Então, se a coisa é divisível, cada um responde com a sua parcela. Se a coisa é indivisível, todos os devedores respondem de maneira única, que é o que a gente chama de responsabilidade solidária ali. Todo mundo é responsável pelo todo da dívida, né? Se um desses devedores tem uma maior possibilidade de pagar, você pode ingressar judicialmente contra ele, ele vai ter que fazer o pagamento para você, e depois ele resolve em sede de ação de regresso contra esses coobrigados, que terá que pagar para ele a cota parte de cada um dessas pessoas, desses sujeitos, né, que compõem o polo passivo dessa obrigação, chamado de pluralidade de devedores, ok? Conforme o 259 fala, cada um será obrigado pela dívida toda, dentro dessa possibilidade de não se individualizar, de não se desintegrar o bem como um todo. Tranquilos? Nessa situação, quando ela é indivisível. Se ela é divisível, cada um cuida daquilo que lhe é cabível. Tranquilos? Na questão da pluralidade de credores, né, você tem nessa relação obrigacional várias pessoas para receber aquilo dali, né? Várias pessoas têm um crédito para receber. A análise vai ser muito parecida, só que o 260 fala o seguinte para a gente, vou fazer a leitura para vocês. Se a pluralidade for dos credores, né, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente, conforme, né, o primeiro inciso, ou a um, dando este calção de ratificação dos outros credores. Então, o que acontece?
Se você tem várias pessoas que têm um crédito para receber com você, o certo é, se o bem é divisível, você vai e paga de maneira individualizada para os seus credores. Se a entrega de um bem único, por exemplo, a entrega de um cavalo, você pode, né, entregar para um, desde que este assine dando a quitação da dívida toda, ou desde que você tivesse uma prévia autorização de todos esses credores. Vamos supor que no contrato você tinha ali 3 credores, mas eles assinaram convencionando que o credor A receberia em nome dos outros. Ou o credor A assina uma quitação para você, aprovando, comprovando, né, ratificando que ele está recebendo em nome do credor B e C também, porque depois o credor B e C vai poder resolver possíveis demandas apenas com o credor A que você já se pagou. Aquela máxima que nós já conhecemos, quem paga mal paga 2 vezes. Então, se você tem uma pluralidade de credores, procure realizar pagamentos objetivos, esclarecidos, né, com documentos onde isso cientifique que o ato do pagamento ocorreu, certo? Se você tem ali vários, né, uma pluralidade de credores, e um desse credor, ele quer perdoar a sua dívida, ele quer remitir a sua dívida, conforme o 262 traz para a gente, ele pode fazer apenas pautado naquela parte que é atribuída ao credor. Então, se tem credor A, B, C, você deve R$1.000, ABCD, né, para facilitar a conta. Você tem um credor ABCD, você deve ali R$2.500 para cada um. Eu quero perdoar a dívida que você tem comigo, eu sou a credora A. Eu posso perdoar apenas a parte que me cabe, os R$2.500. Eu não posso perdoar a parte dos demais credores. Tá, mas e se é uma coisa? Por exemplo, tem um cavalo que vale R$1.000 e nós somos 4 credores, então R$2.500, né? Referente para cada credor do que diz respeito a esse cavalo. E eu, credora, eu perdoo a minha parte da dívida que você tem comigo. Eu posso perdoar, porém os outros 3 credores, eles terão o direito de exigir o cavalo e depois eles devolvem, né, para o devedor a parte que foi remetida, que foi perdoada por mim com base no 262, certo? O 262 ele fala a respeito das possibilidades disso acontecer, que é através da transação, da novação, da compensação, da confusão, que são institutos estudados na parte de contrato que permite o abatimento de dívidas. Quando eu tenho um crédito, tenho um débito e nós vamos fazer a compensação, né, onde nós vamos renegociar e vai nascer uma nova dívida. Então, situações onde pode existir o perdão dessa dívida ou a renegociação, a compensação, certo? Esses institutos eles serão estudados bem detalhadamente em Direito Civil 4. Mas, a grosso modo, a transação é quando, né, nós temos ali uma obrigação e aí nós temos, né, outras relações obrigacionais e nós vamos ali convencionar entre nós dois que uma vai abater a outra e que nós vamos negociar isso dentro daquela possibilidade ali que nós temos. A novação é quando, por exemplo, eu te devo um valor em dinheiro, te devo R$10.000, eu tenho um carro que vale 30, eu te dou o carro, aí nesse momento você que vai ficar me devendo os R$20.000 de volta, não é isso? Então, quando nós substituímos uma dívida por outra. Questão da compensação, quando eu tenho um crédito com você, você tem um débito comigo e a gente faz o que? A gente abate isso, faz aí a compensação. E a questão da confusão, que é quando nós já realizamos tantos negócios que nós já nem sabemos mais quem é o credor e o devedor e que o próprio credor se confunde na perspectiva de devedor, porque as relações ali elas já estão se anulando, então deixa de ter o direito de exigir judicialmente essa obrigação. Um aspecto que é importante analisar para a gente finalizar essa questão das coisas divisíveis e indivisíveis é acerca de quando se perde a indivisibilidade. Era um bem que deveria ser entregue dentro de uma prestação única, né? Ele não poderia ser divisível. Porém, essa coisa ela se perde, e aí 263 fala pra gente que quando ela se perde, por exemplo, ela deixa de ser indivisível e ela vai ser convertida o quê? Quando uma coisa se perde ou a obrigação deixa de ser cumprida, ela não é transformada sempre em perdas e danos, que vai ser ali a junção dos danos mais os lucros cessantes?
Então, quando a obrigação ela é convertida em perdas e danos, ela vai ser sempre divisível, porque perdas e danos é mensurado, né, em dinheiro, e dinheiro, obrigação pecuniária, é sempre divisível, certo? Então, se essa coisa ela é convertida em perdas e danos, né, e houver culpa de todos os devedores responderão de maneira igual com essa restituição de perdas e danos. Se a coisa se perder, conforme o parágrafo 2º do 263, e a perda for motivada por culpa de apenas um devedor, apenas esse devedor será responsável, né, pelo pagamento da perdas e danos proveniente dessa perda desse objeto pautado na irresponsabilidade de apenas um devedor. Então, se todos os devedores são culpados pela perda do objeto e ele for transformado em perdas e danos, todos devem arcar com as perdas e danos. Se apenas um, né, devedor for culpado pela perda do objeto, ele terá que se responsabilizar pelas perdas e danos. Sempre que convertida em perdas e danos, ela passa a ser tratada como dinheiro, e dinheiro é sempre divisível. Então, isso é um feeling de análise para a gente, que se a obrigação foi convertida em perdas e danos, automaticamente ela é sempre uma obrigação divisível. Galerinha, então terminamos aí essa nossa parte de análise sobre obrigações divisíveis e indivisíveis, e até a nossa próxima videoaula.